Olá, bom dia! Eu sou Eulélia, sou professora adjunta de Educação Infantil. Hoje eu estou aqui no Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Aiteu Seixas, com o apresentador e influenciador digital Eduardo Vitor, para conversarmos sobre acessibilidade e inclusão nas creches e escolas. Eu convido também a participar dessa roda de conversa a professora Cristina Cruz, a professora adjunta Vera Salles e a agente de educação infantil Rosicleide Dourado. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, Eduardo? Bom dia, vamos começar. Eu sou Eduardo Vitor, mas pode me chamar de Dudu. Eu sou DJ, apresentador, criador de conteúdo, influenciador digital. Eu falo sobre acessibilidade e inclusão porque eu tenho uma deficiência, que é uma deficiência física chamada paralisia cerebral. E eu falo justamente sobre as diferenças de ter deficiência, de não ser o único jeito. Então estou muito empolgada para essa conversa, para que a gente possa conversar sobre as crianças e a forma de lidar com as pessoas com deficiência no espaço escolar. Bom, Dudu, já que você falou que trabalha com internet, os educadores estão enviando algumas perguntas aqui para você pelo WhatsApp. A primeira pergunta é a seguinte: sendo conhecido nas redes sociais e utilizando esse meio como ferramenta de trabalho, já sofreu algum ataque verbal ou mesmo preconceito por não acreditarem no seu potencial? Acho essa pergunta interessantíssima porque é muito importante falar sobre a era da internet e sobre como as violências podem acontecer de formas diferentes, né? É muito comum quando um vídeo viraliza falando sobre o assunto, por exemplo, falando sobre capacitismo, que a gente vai falar um pouquinho depois, falando sobre a minha deficiência, que as pessoas ou duvidem da minha deficiência, porque, por exemplo, quando eu tô aqui sentado, as pessoas não conseguem perceber qual é a minha deficiência, ou então descredibilizam, sabe, por algum motivo, xingam mesmo. Tem pessoas que usam das minhas características físicas atrás de fakes para poder falar coisas que não são agradáveis, que não são certas de falarem, justamente porque elas acham que a internet é terra de ninguém. Só que o crime virtual, ele também é um crime. Então, eu penso muito que o letramento digital também é muito importante nessa luta, sabe? Às vezes é um ataque muito subjetivo, é algo muito delicado que a gente quase não percebe. Então, muitas vezes você se pergunta: nossa, será que eu tô exagerando? Mas se aquilo tá te ofendendo, te magoando, isso já é um problema, sabe? Então, assim, é muito comum, infelizmente. Mas hoje eu já lido melhor com isso. Dudu, tá chegando mais pergunta aqui, hein? Vamos lá. A próxima pergunta é: qual o seu olhar mediante ao cenário da educação inclusiva atual oferecida pela rede pública e pela rede privada? Eulélia, essa pergunta é maravilhosa porque, por incrível que pareça, a educação inclusiva na rede pública é muito melhor do que a da rede privada. Justamente porque hoje a gente tem políticas públicas que garantem o acesso de pessoas com deficiência na educação, a conhecida educação inclusiva, como a gente está falando. Então, muitas vezes numa rede privada é preciso terceirizar esse serviço para você conseguir que seu filho tenha o direito ao acesso à educação, que é um direito básico. E isso é muito difícil para pessoas com deficiência. Se você olhar os dados, é muito pouca as pessoas que estão nas escolas, nas faculdades, que têm uma deficiência. Tanto que hoje a gente tem a lei de cotas justamente para poder tentar suprir essa necessidade. Porque no ensino superior, por exemplo, são 0,52% de pessoas com deficiência, numa sociedade onde 1/4 da população tem algum tipo de deficiência. Então esse número ele não bate, sabe? Então é muito importante o quê? Que a gente consiga eleger candidatos, que a gente consiga olhar para a política como um lugar das pessoas com deficiência também, para que todos os nossos direitos sejam garantidos. Então, hoje, como a gente tem alguns avanços, que ainda falta muito, mas temos avanços, de pessoas com deficiência, da pauta de pessoas com deficiência na nossa sociedade, a rede pública ela consegue se sair muito à frente, justamente porque a gente precisa dessas políticas para que a gente seja incluso de verdade. Claro que não é perfeito, claro que não é o ideal, ainda falta muita coisa para a gente conquistar, mas eu acredito que esse é o caminho e que a gente vai melhorar sim. Dudu, chegou mais uma pergunta aqui para você. Como poderemos melhorar a inclusão no ambiente escolar diante da falta de pessoas qualificadas para tais inclusões? Acho que é importante reforçar que a educação inclusiva, ela está acontecendo, mas ela não acontece da maneira ideal ainda. Só que a gente não pode dar passos para trás, a gente precisa pensar medidas para poder evoluir essa educação.
Então, eu sei que, por exemplo, as professoras, muitas vezes, os professores ficam sobrecarregados pela falta de profissionais. Isso é um problema muito grave. E esse problema, ele acontece justamente porque não entendem que as pessoas com deficiência têm um outro tempo para poder entender, compreender, tem outra forma de compreender o mundo, muitas vezes. Então, não é porque uma pessoa tem uma deficiência que ela não tem a capacidade de aprender. Só que aprender não pode ter um único jeito. Ou seja, não pode ter um único profissional para poder entender as especificidades dessas pessoas. Então, a gente precisa lutar para garantir novos profissionais e qualificação de profissionais para que entendam como funciona a vida de pessoas com deficiência, para que entendam como funciona o desenvolvimento, porque cada pessoa com deficiência tem um jeito de ser, tem uma especificidade. Então, não existe um tutorial aqui que eu possa dar para vocês, mas a gente precisa sim lutar por novos concursos públicos, por novos profissionais, para que as demandas sejam divididas e não exista sobrecarga, porque às vezes um aluno que tem uma deficiência precisa de uma atenção específica e que um professor não vai dar conta disso tudo. Então, garantir o funcionamento público e cobrar das autoridades é o primeiro passo para que a gente possa começar a pensar uma educação mais inclusiva no nosso país. Mais uma pergunta, Dudu. Como a escola pode ajudar na luta por um espaço menos capacitista? Bom, Lélia, já que você me fez essa pergunta, eu vou explicar o que é capacitismo bem rapidamente. Muito basicamente, muito superficialmente, é o preconceito que pessoas com deficiência sofrem por terem uma deficiência. Então, a escola, ela é o lugar da inclusão. A gente não pode ver a escola como um lugar de exclusão. A escola é um lugar para todos, ou que pelo menos deveria ser. Então, é ensinar sobre respeito, sobre acolhimento, sobre as diferenças, entender que cada aluno funciona de uma forma, entender que cada pessoa tem a sua especificidade. Às vezes pode acontecer de um professor ter uma deficiência. Então, ensinar para os alunos desde pequenininho a base do respeito, da igualdade, das diferenças, porque as pessoas não são iguais e não se desenvolvem da mesma maneira, tendo uma deficiência ou não, já é um ótimo passo para a gente construir crianças anticapacitistas e que entendem as diferenças como algo positivo e não como algo negativo. A professora Cristina Cruz gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Dudu. Eu gostaria de saber, assim, como você nos orienta a dizer para os pais que os filhos dele têm uma especificidade? Muitas vezes os pais têm dificuldade de entender e de aceitar que os filhos deles podem ter uma deficiência. Justamente porque a gente é criado numa sociedade que associa a deficiência a algo ruim. E não é assim. Justamente por isso que eu falei anteriormente, que é importante que a gente coloque nas crianças já essa sementinha de ensinar as diferenças, entender que tá tudo bem ser diferente e que, na verdade, todos nós somos diferentes. Porque por mais que você tenha ou não uma deficiência, as pessoas são diferentes entre si. Então, a deficiência é exatamente isso, é só mais uma especificidade. Isso não vai mudar a vida das pessoas, ou pelo menos não deveria. Então, eu acho que também é fazer esse processo de conscientização com os pais, que muitas vezes a sociedade como um todo não faz e a gente precisa aprender na escola. Porque a escola não pode ser um lugar que exclui essas pessoas, e sim que entende, que acolhe, como eu já falei. Dudu, tem mais uma pergunta. De que forma explicar para as crianças as necessidades especiais do colega sem ofendê-lo? Eu acho que é importante não fazer essa diferença. Claro, a gente precisa explicar o que é deficiência, quais são as deficiências, para as crianças saberem. Mas eu acho que todo mundo tem uma necessidade especial. Cada pessoa é de um jeito. Então, assim, às vezes a sua necessidade, por exemplo, se você tem um cabelo diferente do meu, você precisa passar um tipo de creme, eu preciso passar outro para poder pentear. É a mesma coisa com as deficiências ou com as crianças sem deficiência. Cada aluno vai precisar de uma orientação diferente. Então, assim como alguém pode ter facilidade em matemática, outro pode ter dificuldade. E assim acontece com as crianças com deficiência. Alguns precisam de um cuidador, outros precisam de uma atenção na hora de brincar, de correr, porque nem todas as crianças conseguem andar ou correr. Então é só explicar que todo mundo é diferente. Então a criança consegue assimilar isso muito fácil. O maior problema somos nós, os adultos mesmo, que já somos criados com diversas barreiras e diversas crenças limitantes que colocam as pessoas como diferentes e isso como um problema. Quando, na verdade, a diferença é o que faz tudo ficar mais legal. A professora adjunta Vera Salles gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Dudu. O que eu gostaria de saber é se você conhece algum trabalho de inclusão dentro das escolas e creches. E se você conhece, o que você acha desse trabalho? O trabalho de inclusão, ele acontece de uma maneira muito precária ainda, que, como a gente estava conversando aqui antes, que sobrecarrega uma professora ou um professor. E não é assim que deveria acontecer. Até porque o professor já é responsável por uma turma inteira, que também não deveria ser assim, na minha opinião, porque são muitas crianças.
Então, o trabalho de inclusão ele ainda é muito difícil de ser avaliado, porque ele acontece de uma maneira muito iniciante ainda. Embora a gente devesse ter pessoas com deficiência nas escolas todo o tempo. Mas não era assim. Até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas com deficiência tinham um lugar específico para ficar. Elas não eram incluídas tanto na sociedade quanto na escola. Então, a gente está num processo muito germinativo ainda, né? A gente está germinando ainda essa ideia. Porque tem menos de 20 anos que as pessoas com deficiência podem estar na mesma escola que pessoas sem deficiência, sabe? A lei que garante isso é mais nova que eu, sabe? Então, é muito difícil responder essa pergunta ainda. Então, a gente precisa mesmo lutar e endossar que as crianças precisam ser incluídas e que a gente precisa de mais profissionais qualificados e de qualificação para isso. A agente de educação infantil, Rosicleide Dourado, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Dudu. Estamos muito felizes em recebê-los aqui no nosso EDI. Eu tenho uma pergunta em relação ao PCD. Como se referir às pessoas com deficiências? Você já falou da forma correta. PCD, para quem não sabe, é a abreviação de pessoa com deficiência. E aí, a gente está acostumado a falar, especial, pessoa com necessidades especiais. Inclusive, até nos espaços públicos está escrito assim muitas vezes. Mas o correto mesmo é pessoa com deficiência. Porque os outros termos, eles são considerados já ultrapassados. Então, você falou da forma correta. É isso, pessoa com deficiência. Tá certíssimo. Vou fazer mais uma pergunta, né? Na sua visão, quais são os maiores desafios para uma pessoa com deficiência? Então, essa pergunta ela é muito específica. Porque, para mim, é um desafio, para outras pessoas são outros desafios. Então é isso que a gente estava conversando. Cada pessoa vai ter uma necessidade. Então, para mim, o mais difícil, por eu andar, por eu falar, por eu não ter nenhuma deficiência cognitiva, o mais difícil foi me entender. Porque por muito tempo eu me perguntei o que tinha de errado comigo, porque as pessoas sempre me distanciaram da ideia do que é ter uma deficiência. Porque se eu falo pra vocês aqui, deficiência, cada um vai imaginar uma coisa. Muito provavelmente uma pessoa cadeirante, uma pessoa que não fala, que são os estereótipos que a gente tá acostumado a ter. Só que existem vários tipos de deficiência, existem pessoas com deficiência que são hiperfocadas em pesquisas incríveis. E as pessoas não sabem que isso muitas vezes é uma deficiência. Justamente porque deficiência está ligado à falta de capacidade. E não é assim. Mas para mim foi exatamente isso de se reconhecer. Porque quando a gente se reconhece, quando a gente se entende igual ou pelo menos parecido com o outro, a gente consegue se ver. E quando a gente se vê, a gente consegue construir uma identidade, que é muito importante na infância. Porque a gente cresce sem esse vazio, que é não saber quem a gente é, que é não saber o que a gente precisa, quais são os nossos limites. Então, a gente ter uma educação anticapacitista é justamente ensinar para as crianças, além das diferenças, ensinar que a gente é diferente e que a gente tem os nossos limites, que é muito importante da gente estabelecer, porque hoje a gente tem uma educação e um acesso à informação que entende que a criança tem sim vontades, desejos, que não era visto antigamente. E a educação anticapacitista, ela está diretamente ligada a isso, para que a gente entenda o nosso lugar no mundo. Então, assim, encerramos a nossa roda de conversa. Gostaria de agradecer às educadoras e ao Dudu pela presença. Até a próxima. Tchau!